Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge! Quando ouvimos o termo investimento, pensamos imediatamente na famosa caderneta de poupança. Afinal, durante anos, nos ensinaram que se quiséssemos ver nosso dinheiro crescer de forma segura, essa era a única opção de aplicação financeira. Entretanto, sim, podemos encontrar investimentos melhores que a poupança e tão seguros quanto. Onde aplicar nosso suado dinheirinho? Quem nos responde é o professor Dr. Pedro Paulo de Andrade, docente do Centro Tecnológico de Joinville, da Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Pedro Paulo é graduado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em Engenharia de Produção, também pela instituição catarinense. Seja bem-vindo, professor Pedro Paulo, ao Papo no Auge. Hoje o papo interessa a muita gente e a mim também, vale salientar, e tenho certeza de que vamos sanar muitas dúvidas sobre aplicações financeiras. Primeiramente, professor, perguntas acerca da sua jornada profissional. Responde pra gente, professor, como é que surge o seu interesse pela economia, pelas finanças e pela docência? Gratidão mais uma vez por estar aqui no nosso podcast. Obrigado, Saulo. Antes de falar do tema de hoje, que aborda investimento e educação financeira, quero agradecer o convite a você, Saulo, e a todos envolvidos aí no Papo do Auge, porque semanalmente coloca um episódio de riquíssimo conteúdo e da forma mais diversa possível. Realmente sou um fã aí do Papo no Auge e rogo aos céus aí que eu consiga encontrar algumas palavras que possam realmente agregar valor aí para o público ouvinte, né? Se nós conseguimos sair desse bate-papo com a conscientização da importância da educação financeira na vida dos jovens, crianças, adultos, já vai ser uma grande conquista, uma meta atingida para a gente agora, né, Saulo? Então, respondendo, Saulo, a tua primeira pergunta, meu interesse pelo mundo da economia e finanças surgiu no segundo ano do ensino médio. Naquela época não tínhamos internet, meus colegas nem sabiam o que era economia, né? Eu sempre tive muito interesse nessa área de economia. E como a gente não tinha acesso à internet, a isso, eu ia para a biblioteca pública pegar livros e ia ler a parte de economia. E tinha grandes economistas que eu me espelhava na época, como o Delfim Neto, tal, a gente lia, e a partir disso eu comecei a ter o gosto muito pelo ensino da economia. Comecei a escrever alguns artigos para o jornal também, e assim foi sucessivamente, né? Então, na época, era muito, muito difícil obter essas informações, né? Sobre desemprego, inflação, planos econômicos, e a única fonte que a gente tinha realmente era o jornal. E o interesse pela docência veio na época que eu ainda estava fazendo mestrado, né? Que comecei a dar aula como um professor ACT, né? Em escola pública, e eu consegui conscientizar que ali realmente era o meu caminho, envolver a parte de ensinar sobre esse tema. O único ajuste que eu fiz é que eu dava aula para criança e não me adequei muito ao perfil de crianças, aí fiz o mestrado e doutorado para trabalhar com um público mais adulto. Hoje trabalho aí na Universidade Federal de Santa Catarina, como você mesmo mencionou, é uma instituição que eu tenho muito carinho, e tenho a felicidade de trabalhar com essas disciplinas na área de economia, finanças e custo. Então, por aí surgiu todo esse viés econômico. Veio do ensino médio, né, com esse interesse pelo assunto. Então, na época, o pessoal, eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser economista. Ninguém entendia isso aí, era uma coisa muito,
muito diferente. Até hoje estou aí, então, bastante realizado em cima desse tema. Bacana, professor. E tenho certeza que interessa a muita gente o nosso bate-papo de hoje, para a gente pavimentar esse assunto agora para os nossos ouvintes, né? Antes da gente falar sobre investimento propriamente, por que é importante discutir educação financeira, seja nas escolas, no seio familiar, nos espaços de negócios? Então, Saulo, a educação financeira está assim, principalmente relacionada a compreender as melhores ações que devem ser tomadas para alcançar segurança e qualidade de vida, né? Seja pessoal, familiar, no casamento, né? Ou como mesmo você comentou, nos negócios também. Saulo, existem vários estudos que indicam que a causa número 1 de estresse, divórcio, insônia, conflitos familiares, ansiedade, são motivados por problemas financeiros. Então, veja, Saulo, se você tiver uma conscientização sobre a importância da educação financeira, você ter um equilíbrio nessa parte, você praticamente elimina muito dos problemas de sua vida, né? Então, quando as pessoas têm algum problema acima, vão procurar um psicólogo, né, um médico, um psiquiatra, e eu concordo que deve procurar mesmo esse tipo de profissional. Mas se a gente observar, muitas vezes eles vão lá, relatam a causa dos seus problemas, está relacionado com algum dos temas que eu comentei em cima. Então, veja, então, se você for num médico que deve ir, num psicólogo e tal, que faça a prescrição e procure também um profissional de educação financeira, vai equilibrar as suas contas, porque se você tiver isso, você equilibra uma série de problemas. Então, vários estudos indicam, né, que realmente, nesses pontos, sempre é a questão financeira. Então, a educação financeira não está só relacionada com obter dinheiro, com ganho financeiro. Não, ela está relacionada com toda essa gama da sua vida pessoal, familiar, tudo, os seus níveis de estresse. Então, então, por isso, eu acredito que é importante a gente trabalhar. E como você mesmo comentou, né, ela deve já iniciar na escola, né? Muitos conflitos já começam ali na escola, a criança entender o valor do dinheiro desde cedo mesmo, né? Então, hoje em dia, Saulo, as crianças elas têm um sistema de recompensa muito alta, né? Então, você trabalhar com educação financeira, você vai colocar uma conscientização que isso é em longo prazo. Não existe algo de forma imediata que você precisa, eu vou me tornar rico. Não, é coisas de longo prazo. Então, isso trabalha também a psicologia da criança, né, de entender que, olha, eu preciso de um tempo para construir esse patrimônio. Eu não vou e vai surgir isso de repente. Então, trabalhar esses recursos, essa questão da escassez na escola, aliado a essas questões de longo prazo, que é a base da educação financeira, né? Quando a gente fala em educação financeira, nós não estamos falando de investimento de curto prazo, estamos falando de um projeto de vida, né? Um projeto de longo prazo, né? Então, ela é assim, a educação financeira, ela estuda o dinheiro no longo prazo, né? Então, isso é a coisa bacana que as crianças vai ajudar também nesse aspecto aí do ensino médio, né? Recentemente, vou contar uma historinha que aconteceu com o meu menino, né? Estava chovendo muito e o meu filho ligou para mim, pai, você vem me buscar na escola? Daí eu falei, não, filho, não vou, vem a pé, que a gente mora a menos de, acho que uns 800 metros ali da escola. Não, vem a pé. Aí ele respondeu, pai, mas está chovendo. Eu disse, filho, vem a pé, a gasolina está cara. Na época a gasolina estava R$7 o litro, a gasolina está cara. Daí ele respondeu assim, pai, mas é só 1 litro de gasolina. Aí eu falei para ele, filho, você sabe quanto que custa uma ação da Via Varejo, da Klabin? Custa menos de R$7. Então, ao invés de eu ir te pegar, eu posso comprar uma ação disso. E aí ele ficou, daí o que acontece? Não fui, e ele veio refletindo na chuva sobre isso.
Isso é educação financeira para as crianças, né? Mostrar a conscientização disso, do valor, do custo, que tem alternativas para a coisa. E muitas vezes os pais erram nessa educação de imediatismo. Ah, não, está chovendo, não vou ir te pegar. Não, faça uma reflexão o quanto é importante aquele dinheiro, né? É claro que R$ 7 não era muito significativo para mim, mas quis deixar essa mensagem, né? Da questão da importância disso e pensar que R$ 7 é dinheiro, sim, né? E aí, Saulo, esses dias, até acho que já comentei contigo, aconteceu um episódio também parecido com isso, né? Um aluno comentou comigo que professor, eu nunca vou ser milionário, né? Aí eu falei, mas por que você tá defendendo isso? Você tem 20 anos, é tão jovem, por que você não vai ser? Professor, aí eu acho que ele estava com um tom de deboche, né? Professor, eu só consigo guardar R$ 10 por mês. Aí eu peguei a calculadora, mostrei para ele, R$ 10 por mês? Vamos ver aqui se não vai ficar milionário. Calculei, se você conseguir uma aplicação de 1% e aplicar durante 60 anos, que é mais ou menos 720 meses, eu acho que é mais ou menos isso, 720 meses, você vai ter 1 milhão. Então, economiza por 61 anos. Então, veja, essa questão de educação financeira trabalha muito essa questão de valor de dinheiro no tempo, né? Então, Saulo, um ponto importante que a gente precisa despertar nas pessoas é que educação financeira não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem a ver com duas variáveis, que é tempo e juros. Ou seja, por quanto tempo eu vou estar economizando, né? E que taxa de juros eu vou conseguir dessa aplicação. Se você ganhar, claro, se você ganhar 100, 200, claro que vai ser melhor conseguir aplicar 500, R$ 1.000, R$ 5.000, ótimo, né? Você não vai precisar de tanto tempo para isso. Então, um ponto que a gente precisa desmistificar é que muitas pessoas não investem, não se preocupam com a educação financeira, porque associam isso a um valor muito alto. E não é verdade. Você consegue ser milionário, como eu mostrei, economizando R$ 10, né? Sensacional. Mais didático do que isso, impossível, professor. Obrigado pelo exemplo, né? Eu acho que elucida muita coisa para quem está ouvindo a gente agora nesse momento. Professor, ampliando o escopo da nossa fala agora, né, nesse momento, por que a caderneta de poupança reinou soberana no imaginário financeiro do brasileiro durante tanto tempo, incluindo, inclusive, aqui, né, a questão que ela foi um dos motivos de impeachment de presidente, professor? Então, Saulo, poucas pessoas sabem que a caderneta de poupança ela foi criada para desestimular o consumo, né? Então, o que acontece? Ela foi criada num ambiente onde havia muito consumo para desestimular as pessoas não consumirem. A ferramenta foi muito usada na época dos planos econômicos, então as pessoas acabaram deixando o seu dinheiro na caderneta de poupança. Né? Então, se eu não estou consumindo, então não estou estimulando níveis de produção, consumo, inflação e assim sucessivamente. Né? Então, ela foi criada com esse viés. Né? Então, as pessoas precisam ter noção, Saulo, que existe uma grande diferença entre poupar e investir. E qual que é essa diferença entre poupar e investir? A caderneta de poupança, você poupa. Quando você poupa, o que significa? O que é poupar? É você corrigir uma perda. Então, quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você não está investindo, você está poupando, corrigindo a sua perda. Investimento tem a ver com ganho real. Então, quando você faz um investimento, você corrige e tem um ganho. Então, assim, hoje, Saulo, a cada 10 especialistas em finanças, 9 não recomendam, 10, melhor dizendo, não recomendam a poupança. Então, só para você ter ideia, em setembro de 2022, atingiram o recorde histórico de 132 bilhões de saque da caderneta de poupança. Então, assim, pensar em educação financeira
você tem que levar em consideração isso, né? Bom, mas aí você poderia estar perguntando, professor, mas quando que a poupança ela é interessante? Ela só vai ser interessante, Saulo, se você for usar esse dinheiro em menos de 6 meses. Eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu quero fazer alguma coisa, aí a caderneta ela é mais interessante do que outras formas de investimento. Se o teu objetivo é fazer uma economia, um investimento em longo prazo, a caderneta de poupança é um péssimo negócio. É um péssimo negócio. Não deve ser estimulada. Mesmo você sendo uma pessoa extremamente conservadora, né, existem outras formas de investimento que dão total garantia de negócio. O Brasil, Saulo, ele sempre foi muito seguro, tirando esse episódio que você falou do confisco que houve da caderneta de poupança, né, no governo Collor, o setor de investimento sempre foi muito seguro, as pessoas sempre investiram com muita segurança nos títulos, nunca teve histórias de calote, por exemplo, alguém que investiu numa renda fixa, alguma coisa nesse tipo. Então, assim, o que leva hoje as pessoas ainda a pouparem? Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, falta de educação financeira nessa parte. Então, existe, mas eu não gosto de correr risco. Você não vai correr risco numa renda fixa, né? Existem rendimentos que são pré-fixados, você já vai saber que você vai ganhar pré-fixado, muitas vezes, o dobro da poupança, né? Mas um período um pouco mais longo. Então, assim, Saulo, a caderneta de poupança hoje, assim, praticamente é um atestado que você está dando que você não estuda sobre isso, você não está atento ao mercado, né? Não é algo interessante, a não ser, como eu te falei, se o teu objetivo é utilizar esse dinheiro num curto prazo, né? Pensou em longo prazo, é investimento. Então, precisamos primeiro desmistificar isso, que as pessoas acham que, eu estou poupando. Não, você está poupando, você só está corrigindo a tua perda. Poupança é corrigir perda. Então, e muitas vezes nem corrige, né? Porque a gente sabe que na prática a inflação é muito mais do que a própria correção da poupança, né? Pelo método que é calculado a inflação, a gente sabe que não dá para a gente falar que é um valor errado, né? O método do cálculo da inflação, mas é extremamente injusto, né? Extremamente injusto e não representa realmente a realidade do nosso do investimento, né? Então, Saulo, é a gente estudar a educação financeira e fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Na verdade, Saulo, nós precisamos fazer 2 coisas para ter sucesso financeiro. 2 coisas. Pelo menos a maioria das pessoas. Se você não tem uma tia que vai deixar uma herança rica para você, 2 coisas você vai ter que fazer. Primeiro, trabalhar para conseguir o dinheiro. Segundo, fazer o dinheiro trabalhar para você. Não tem como você ter sucesso financeiro só com uma coisa. Não tem, né? As pessoas que têm sucesso financeiro trabalham, né? E também o dinheiro está trabalhando para ela. Existe uma frase do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, que ele diz o seguinte: ora, se você está dormindo, o seu dinheiro não está trabalhando para você, você está ficando pobre. Muito bom, professor. E nessa pegada de fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, como o senhor falou, né? Como é que a gente pode, né? Para quem tem pouco dinheiro, caso da maior parte dos brasileiros, onde e como investir, professor Pedro Paulo, sabendo que essa é uma pergunta de $1 milhão? Verdade. Essa é uma pergunta de $1 milhão e também uma resposta bem complexa de dar. Assim, Saulo, o primeiro raciocínio que a gente precisa fazer, né? Você fez ali na sua pergunta ali, né? Quem tem pouco dinheiro, tá? Então, assim, Saulo, eu vou precisar corrigir esse momento aí. Educação financeira não tem a ver com quantidade. Não tem a ver com quantidade. A relação não é dinheiro. A relação você não pode fazer o raciocínio pelo dinheiro. Porque aí
a gente vai desestimular as pessoas, porque as pessoas sempre vão estar achando que nunca tem o suficiente, né? A grama do vizinho sempre é melhor, a pessoa sempre tem mais. Então, as variáveis que a gente deve relacionar quando analisa esse ponto de onde investir é por quanto tempo eu vou investir e qual a taxa que eu vou batalhar, né? Então, ter esse raciocínio, todos nós conseguimos ser milionário. Todos nós conseguimos, né? Então, o que a gente não pode dizer, eu ganho pouco, então eu não vou conseguir. A gente tem que esquecer essa variável. Eu vou te dizer uma frase, Saulo, do Albert Einstein, né? Que foi considerado um dos maiores gênios da humanidade, né? Para algumas pessoas ele para outros é um dos maiores gênios da humanidade. E ele fala uma frase que é muito impactante, que não tem nada a ver com a física, com os estudos dele. E a frase dele é o seguinte: os juros compostos são a força mais poderosa do universo. É a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Então, veja, o próprio Albert Einstein, ele reconheceu que a maior invenção da humanidade é a fórmula de juros compostos. Cara, olha que loucura, cara, um gênio falar isso. Então, realmente, é uma verdade, né? Então, por que, Saulo, que poucas pessoas entendem isso? Porque os juros, quando você está trabalhando, ele é uma função exponencial, altíssima. Então, o fato de, como eu falei, talvez você imaginou, mas como que se eu aplicar R$10 por mês durante 60 anos, eu vou ter 1 milhão a uma taxa de 1%? Porque muitas pessoas não, vão estar falando, não, mas 10 não é nada. Mas ele vai gerando uma função exponencial de juros sobre juros e cria um montante significativo. Então, Saulo, o lance, a pegada é o seguinte: pensar sempre no longo prazo. Um prazo quanto? É claro que quem tem 40 anos, 50, eu não posso usar aquele exemplo do menino que teria que investir 60. Então as coisas são um pouco mais difíceis, né? Então, você tem um filho adolescente. Então, ele tem chance de se tornar muito mais do que você, porque a variável é longo prazo. Mesmo que você aplique, o pai tem mais dinheiro que você, ele vai se tornar antes do que você, porque o cálculo não está associado a montante financeiro, está associado a um período. Então, o fato de você, por exemplo, veja bem, se eu falei que você investir 10 reais durante 60 anos vai ter 1 milhão, não significa que 30 anos você vai ter 500 mil. Não, a matemática não é aritmética, não funciona assim. Você vai ter muito menos, porque o que faz a diferença é um fator de longo prazo. Então, assim, Saulo, o que eu queria comentar diante da tua pergunta? Não se preocupe com o valor monetário, né? Se preocupe em conseguir ter forças para fazer depósitos regulares, com consistência, mensal, um período longo, e tenta estudar educação financeira para conseguir uma boa rentabilidade disso. Pronto, o teu sucesso financeiro está garantido. Esses 3 pontos que você precisa: manter a consistência de depósitos regulares, saber que as coisas não vão ser de maneira imediata, você não vai conseguir um sucesso financeiro em 5 anos, não vai, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo depositando 10, 15 mil por mês, você não vai ter 1 milhão, porque é um período curto, né? E trabalhar a educação financeira para ter uma boa rentabilidade, né? Então, é isso que eu poderia estar dizendo, Saulo. Eu não posso dizer que não, associar isso. Então, acho que as pessoas, você vê muitas pessoas recebem muito, Saulo, e terminam a sua carreira sem nada, né? Sem um patrimônio construído, sem nada. Por quê? Porque não criaram uma gestão financeira. Às vezes uma pessoa tem um salário muito pequeno, mas sempre teve uma educação financeira, entendeu
a relação do dinheiro e terminou a carreira construindo um patrimônio. Hoje em dia, uma pessoa que trabalha 30 anos, como vai ser a maioria dos nós, os mortais, facilmente, se tiver uma cultura, consegue terminar isso com um patrimônio legal, consegue terminar os 30 anos com uma casinha de praia do seu sonho, com o seu apartamento do seu sonho, com o seu carro do seu sonho. E muitos não terminam assim, muitos terminam com aluguel, né? Porque não tiveram essa conscientização de investimento que é a longo de prazo, né? E aí, claro, quando vai se aposentar, tudo é mais difícil, né? Agora eu vou começar a guardar, tal. Agora que eu vou começar a ganhar dinheiro. Não, não é isso. Então, às vezes eu falo pros alunos assim, professor, eu não tenho nada. Cara, um dia que tu for sair, em vez de tomar 2 chopp, guarda um, toma um a menos e coloca aquele outro lá na poupança. Porque assim, Saulo, um detalhe importante quando se fala em educação financeira. Educação financeira, além desses aspectos, é uma questão cultural. É uma questão cultural. Então, assim, se você fala, não, eu vou esperar melhorar a minha situação financeira. Cara, isso não acontece. Eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Educação financeira, você começa hoje. Você sabe que, eu só tenho R$ 5 para economizar. Vai lá e coloca. Vai no banco, pega a fila e diz, R$ 5 de depósito. Cria essa cultura. Com o passar do tempo, você vai desenvolver essa cultura de educação financeira. É isso que é um ponto importante, né? É isso que diferencia, Saulo, muitos países ricos de países pobres, que tem essa cultura de... né? Vejam, o pessoal nos Estados Unidos, 14 anos, ele já investe na Bolsa de Valores. 14 anos, eles têm uma cultura, porque eles são preparados para se virar financeiramente. Nós aqui estamos falando de educação financeira, a gente está trabalhando muito para colocar isso nas escolas, né? Escolas de ensino médio. Mas a realidade, o que a gente vê, Saulo? Que o aluno, muitas vezes, está na universidade e não tem uma educação financeira, não tem uma noção disso. Então, a gente está muito atrasado nessa questão de educação financeira. Eu acho que a gente tem muito que trabalhar, né? Aí eu falei, não, mas você poderia estar pensando, professor, algumas pessoas têm uma condições de guardar mais de R$ 10. Então, por exemplo, se você conseguir investir R$ 220, eu acredito que todo o teu público consegue isso, né? Investir R$ 220 por mês. Se você investir R$ 220 por mês durante 20 anos, né, todo mês, durante 20 anos, há uma taxa de 0,8%, que é uma taxa mais ou menos que a gente está conseguindo por um título de um fundo de renda fixa, né, sem risco nenhum, você teria 2 milhões. Veja, 220, só que eu preciso de um longo prazo, eu preciso de 20 anos você ali contribuindo, né? Você teria 2 milhões. Agora, se você me falar, professor, eu consigo investir R$ 1.000 durante 5 anos, eu vou ter 2 milhões? Não vou, porque ele funciona, essa regra que o Albert Einstein colocou, que é a maior invenção da humanidade, é uma regra de uma função exponencial que funciona no longo prazo. Ela não funciona no curto prazo. Então, entendendo essa sacada que é no longo prazo, você vai ter sucesso financeiro, né, Saulo? Esclarecedoras demais suas palavras, professor. Vou guardar como um mantra aqui a palavra consistência. Consistência, consistência, consistência. Essa vai ser o meu mantra aqui. Vou colocar, inclusive, aqui na frente dessa parede aqui que está na minha frente aqui, para eu nunca mais esquecer dela. E por falar em mercado de ações, o senhor falou aí, mercado de capitais, né? E para quem quer um pouco mais de risco, o mercado de ações em Bolsa de Valores é uma ótima pedida, né, professor? Para os amantes da adrenalina financeira, quais são as melhores ações hoje disponíveis, professor? Boa pergunta. Mas antes eu preciso contextualizar alguns pontos, tá? De responder a tua pergunta aí em relação a essa questão de investimento, né? De um pouco mais de risco, né?
Como você mesmo comentou, eu acredito que você, pelos papos no áudio que você tem aí, de maneira mais diversificada possível, eu acho que o teu público é muito diversificado, né, Saulo? Tem pessoas de todas as áreas, de todas as formações, pessoas que Muita entendem gente bastante. distinta, de fato. Hã? Muita Muita gente gente distinta, de distinta, fato. né? Porque, pô, cada episódio é um show diferente, né? Eu acho que nunca tinha tido um episódio na área de finanças, cada episódio. Então, realmente é um público que quer aprender de tudo um pouco, quer se diversificar em todas as áreas, e o caminho é por aí mesmo, né? Então, assim, ó, partindo da ideia que você tem um público bem diversificado, e sempre acreditei que o dinheiro ele serve para nos trazer prazer e não sofrimento, né? É, então, isso realmente é algo que a gente precisa entender. Se você não conseguir ter uma boa relação com o dinheiro, ele vai te gerar muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Então, como que a gente pode ter uma relação, quando se fala em investimento, ter uma boa relação com o dinheiro, conhecendo o seu perfil, né? Então, o primeiro passo, antes de a gente sair investindo, é nós identificarmos qual o nosso perfil, né? Então, veja, uma carteira de investimento nós elaboramos conforme o perfil, né? Se nós percebemos que hoje existe perfil conservador, né? Perfil moderado e perfil arrojado, como você mesmo comentou, são as pessoas que gostam de investir mais e correr risco, né? Então, veja, então o primeiro passo que nós precisamos falar para que o teu público não saia aí investindo de maneira assim, atropelada, primeiro vamos estudar o nosso perfil, né? Você precisa ter a certeza do teu perfil, né? Existem vários sites e bancos que realizam esse tipo de teste, né? Para fazer o teu perfil. Até mesmo quando você vai fazer uma aplicação financeira num banco, você tem que responder uma série de questões ali. Você vai fazer uma aplicação no mercado de ações, vai fazer uma transferência para a bolsa de valores. Antes disso acontecer, você tem que preencher uma série de requisitos ali, não é de requisito, de questionamentos que o sistema vai perguntar para identificar mais ou menos o teu perfil. Por exemplo, vai ter uma pergunta lá que diz, supondo que você como você está optando para fazer um investimento de risco, você está disposto a perder quanto por cento do seu patrimônio numa operação? Você perderia 5%, 10%? Você não correria risco nenhum? Não gostaria de perder nada? Então, veja, quando a pessoa colocou ali que não deseja perder nada, ela automaticamente ela está pensando que quer o mercado de ações porque rende mais, a possibilidade de ter uma rentabilidade maior, correndo maior risco, mas não está disposta a perder caso o mercado não seja favorável. Então, Saulo, o que nós precisamos fazer num primeiro momento? Estudar o nosso perfil, né? Se você tem um perfil e faz lá alguma coisa, percebe que você tem um perfil mais conservador, a maior parte da carteira de investimento, dos seus investimentos, nós vamos colocar mais numa renda mais fixa, um investimento mais conservador. Isso não significa que nós vamos eliminar o teu perfil arrojado, o teu perfil de querer risco, mas só vamos colocar 5%, 10%, porque isso vai te trazer felicidade no relacionamento com o dinheiro, né? Se você tiver um perfil um pouco mais moderado, né, a gente consegue colocar alguns fundos de investimento, né? LCA, alguns tipos de investimentos mais com um pouquinho mais de risco, mas de maneira ainda conservadora, que não vai gerar uma perda salarial, né? Se nós identificarmos que você tem um perfil mais arrojado, a maior parte da sua carteira de investimento nós vamos colocar no mercado de ações, no mercado de derivativos, né? Dependendo do teu perfil, se for até agressivo,
né, como tem muitas pessoas, nós podemos colocar até no mercado de opções, entendeu? No mercado de criptomoedas, né? Então, veja, o que leva muito sofrimento para as pessoas? O cara vê algumas pessoas ganhando dinheiro com criptomoeda, né, que é um mercado extremamente agressivo, né, em termos de investimento, mas ele não tem esse perfil de agressivo e esse papel começa a cair muito. Então, vai trazer sofrimento. Dinheiro é para trazer alegria. É isso que a gente tem que ter no momento. Ele não pode te trazer sofrimento. Então, o primeiro passo, Saulo, é a gente estudar muito, identificar o perfil e montar. Mas, como eu falei, é importante também que você crie elementos em toda a sua carteira. Você tenha lá um pouco de renda fixa, um pouco de papéis de um mercado mais conservador, moderado e arrojado, né? De investidor de muito risco, eu já não sei se realmente agressivo, eu já não recomendo muito, porque ele não combina com a educação financeira, ele não combina com o propósito de longo prazo. Quem investe em criptomoeda não está pensando em 20, 30 anos, não é? Está pensando em coisas de curtíssimo prazo, uma rentabilidade de curto prazo. Então, isso foge do âmbito de quem enxerga investimento numa maneira mais longo prazo, né? As criptomoedas, Saulo, na verdade, é uma coisa extremamente complexa que muita gente investe, mas assim, ó, ela não gera ativo físico nenhum, ela só vai depender de que a outra pessoa pague mais do que você. Então, se é assim, passa a ser uma pirâmide, né? Muita gente não gosta que fale isso, mas acaba sendo, né? É a mesma coisa o NFT aí e tal. Cara, você comprou um NFT, mas só vai depender que outra pessoa compre, pague mais do que você pagou, é um negócio muito complexo, né? Então, assim, ó, a ideia é você fazer essa diversificação de carteira, né? Para não trazer sofrimento, né? Mas, então, o que eu poderia deixar aqui, Saulo, para não fugir muito da tua pergunta, né? Então, assim, ó, fica difícil falar quais as melhores ações justamente em função do que eu te comentei, né? Mas o que eu poderia deixar como experiência minha e como economista é você investir em setores essenciais da economia, né? Em setores, em alguns segmentos, né? Existe boa perspectiva para os setores essenciais da economia, investir ações que pagam bons dividendos, nos setores de energia, abastecimento de água, telecomunicações, transporte, isso nunca vai parar, né? Então, são setores que geram perspectiva boa do ponto de vista de educação financeira, né? Estudar setor. Então, educação financeira é estudar um setor. Claro, e dentro desse setor, você pode também associar setores que você acredita que faz bem para o sistema, para as pessoas. Às vezes, algum determinado setor você acha que não é interessante, por exemplo, o petróleo degrada muito, por exemplo. Então não vou investir nos setores de petroquímica, petróleo, coisa e tal. Então você pode começar a estudar setores também, né? Mas eu vou deixar também, Saulo, algumas ideias, assim, por exemplo, como o nosso objetivo é a gente estudar, nosso encontro hoje era de educação financeira, eu vou deixar aqui 7 tipos de investimento para você começar a estudar e começar a acompanhar, tá? Isso para quem não tem nenhuma noção ainda, né? Ou se realmente tiver, começar a estudar. Então, como eu falei, vamos trabalhar com 2 perfis, renda fixa e renda variável. Então, comece na renda fixa, você tem a possibilidade de estudar sobre o Tesouro Direto, né? Começar a estudar, ele tem um viés muito interessante, acompanhando com taxas Selic, estudar LCI, que é Letras de Crédito Imobiliário, estudar LCA, que é Letras de Crédito de Agronegócio, que é um setor muito promissor para o Brasil, então existem vários
letras de crédito que vão gerar futuramente boas rentabilidades, estudar CDB, né, que é o certificado de depósito, e estudar alguns fundos de investimento também, caso você tenha um perfil um pouquinho mais conservador e não quer investir diretamente na ação. Então, você pode comprar um fundo, né, e ter essa perspectiva. Hoje, em termos de renda variável, você pode estar estudando bastante a questão das ETFs também, né? Estão crescendo bastante. Fundos de investimento imobiliário também têm dado boa rentabilidade, né? Para você, tudo isso, Saulo, e estudar as ações daqueles setores que eu mencionei também é interessante, né? Tudo isso é para que você possa criar uma diversificação na sua carteira. Esse também é um dos segredos de educação financeira, né? Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E educação financeira a gente não faz isso, a gente diversifica, né? Eu vou comprar, por exemplo, a minha carteira de ações tem mais de 20 ações de empresas diferentes. Então, eu diversifico muito, não vou ganhar muito, mas o meu objetivo é ganhar acima do CDI, fazer uma rentabilidade um pouco melhor do que a taxa Selic, coisa desse tipo. Então, você ganhar na média. Então, quando você estuda, cria uma carteira diversificada com esses pontos, no longo prazo, alguns vão gerar perda, sim, outros não, mas o objetivo é você ganhar mais do que você perder, é gerar um ganho de média, né? Então, isso aí seria interessante para a gente começar a estudar, tá? É muito complicado, assim, Saulo, como eu falei, teria que analisar com muita calma, assim, muita responsabilidade, falar, Saulo, é essa empresa, é isso. Mas, assim, o mercado, Saulo, está muito promissor, né? Sem querer, assim, utilizar de um viés, assim, independente do governo que for entrar, o viés ideológico, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, cara, a economia vai para frente. Tá? Então, tanto Saulo, se você observar, o mercado financeiro não está nem aí para os dois. Tá? Ele segue a sua trajetória, ele está firme, os indicadores estão legal, então, se ganhar um, tá beleza, se ganhar outro, tá beleza. Então, já foi precificado isso. Então, isso sinaliza que a gente tem uma perspectiva boa em longo prazo. Já na última eleição, em função da incerteza de um candidato ou outro, o mercado foi lá embaixo, porque, se ganhasse um, era uma política, cara, parece que o mercado absorveu, assim, dizendo, o que vier, a gente mata e segue em frente, né? Ô, professor, muito bacana a sua voz aqui, né? Bem didático, assim, e eu já estou aqui com um caderninho anotando aqui, já para fazer a minha cartelinha de ativos, né? E adentrar nesse mundo que eu acho fascinante, mas eu sempre fui muito preguiçoso para estudar, confesso, e me arrependo muito de não ter enveredado antes, né? Nessa seara de conhecimento. Mas o senhor falou em Saulo, alegria. mas ainda há tempo, hein, Saulo? Mas ainda Sim. há tempo. Ainda é tempo. Tá, pois é. Eu tô com 42, a minha ideia, pelo menos, assim, com 60. Não vou ficar milionário, né? Mas, Consegue, pelo Saulo. menos. Saulo, com 20 anos, se você começar hoje, falta quanto tempo para você se aposentar? Um bocadinho, hein, prof? Um bocadinho, hein? Uns 20? Acho que mais ou menos, na minha, 25. Colocaria 25. Saulo, consegue, Saulo. Depois a gente conversa aí, consegue sim. Dá para Boa, fazer boa, tudo. boa. Vou ganhar uma consultoria. Boa. Ô, professor, o senhor falou em alegria, no manuseio do dinheiro, e o senhor também tocou na palavra incerteza. A gente está vivendo esse período, né, de eleição, a gente acabou de sair de uma pandemia, recessão global. O que é que a gente pode esperar para 2023 do ponto de vista econômico? Então, Saulo, eu dei um pouco a minha opinião ali na questão anterior, mas assim, as opiniões dos economistas, elas se divergem muito nessa área, né? Muitas vezes pode ser até por um viés ideológico, tá?
elas se divergem muito. Então, assim, ó, se eu fosse te responder sem nenhum viés ideológico, eu te responderia que um cenário independente de Lula ou Bolsonaro, a perspectiva para o mercado é muito promissora, né? Existem alguns setores, como o setor de serviço, que tem uma demanda muito reprimida, o setor do agronegócio também, eles vão destacar muito bem, tá? Por isso que eu falei, se você observar as ações aí nos últimos tempos no mercado, ele seguiu uma tendência, um viés de alta, porque o mercado ele é promissor, né? É claro que se um determinado corrente está aliado mais a um governo mais esquerdista ou de direita, ele vai muitas vezes gerar esse tipo de polêmica, né? Na minha avaliação, sem observar nenhum aspecto ideológico, eu acredito que tem um cenário muito positivo, né? Mas veja, a gente consegue isso observando o passado, né? Ou seja, analisando o passado, no meu entendimento, o futuro vai seguir isso aí, né? Mas como ver? Quer dizer, a gente estuda o passado para tentar prever o futuro. Eu não posso te dar essa certeza, né? Mas eu estou bastante confiante num cenário positivo aí para 2023, 2024, com um crescimento do PIB, ganho real e assim sucessivamente. Eu aposto nessa ideia, né? E eu acho que o mercado também porque assim, ó, o mercado de ações, Saulo, ele desconta tudo. Ele desconta viés ideológico, ele desconta notícias, ele desconta tudo. Então, observando essa perspectiva, eu acho que o mercado é promissor, sim, para os próximos anos. E eu estou plenamente confiante que esse episódio vai dar o que falar, certamente, professor. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Com a gente o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Pedro Paulo de Andrade, que falou sobre investimentos financeiros aqui para o nosso podcast. Professor, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Quem quiser encontrar o senhor, professor, por onde as pessoas devem procurá-lo, né? Onde achar o senhor nas mídias sociais? Então, a mídia social, Saulo, que eu tenho é só o Instagram mesmo, né? Então, pode ali dar um direct ali, conversar, né? E a gente pode trocar uma ideia. Eu sempre coloco alguns posts também nessa área de educação financeira, sempre com a ideia de despertar realmente a importância desse estudo, realmente, como é importante isso para ter sucesso, porque isso vai gerar ganhos para todo mundo, né? Gera ganho para a economia. Então, a gente criar um ambiente onde todos cresçam, né? Isso é um caminho da educação financeira. Saulo, espero que tenha contribuído um pouco aí com o público, né? É um tema assim que pode me chamar outras vezes aí para bater esse papo aí, se tu achar que valeu a pena a gente estar conversando, discutindo isso, talvez com uma abordagem um pouco mais diferente, falar sobre um viés de alguns tipos mais específicos, sobre o mercado de ações, sobre tal. O objetivo de hoje era despertar um pouquinho mais essa conscientização em relação à educação financeira, desmistificar essa ideia também, Saulo, de que precisamos ter muito dinheiro, né, para poder começar a investir, tal. Então, cara, começa pequeno, cria uma sistemática, faça depósitos regulares, pense isso em longo prazo. Você não vai ficar rico amanhã, pense em algo de longo prazo. Então, espero que se eu, Saulo, conseguir despertar a importância da consciência da educação financeira para o teu público, eu estou satisfeito com o Papo no Auge de hoje, digamos assim. Eu que agradeço a oportunidade, Saulo. Conseguiu demais, professor. E quem quiser encontrar o professor Pedro Paulo no Instagram, o arroba dele é Pedro Paulo Andrade JR. Vai lá no Instagram, né, e troca uma ideia com o professor. Sem sombra de dúvida, ele vai lhe atender plenamente. Professor, brigadão, viu? Brigadão de verdade. Obrigado, Saulo. Até uma próxima oportunidade.
E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos, estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!